bem? Estou aqui com mais um PQP, Porquê Política, com o William Barbosa. Como é que você tá, meu parceiro? Bora lá, Lohan, mais um Porquê Política. Fala, pessoal, boa noite. Antes de tudo, já tô dando boa noite porque a gente tá gravando à noite. Mas antes de tudo, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aqui no canal Porquê Política. Opine, curta, compartilha. Com quem? Com a mãe, com a irmã, com o primo, com a sogra, avó, com o inimigo, até com todo mesmo mundo. com seus inimigos. Vamos falar um pouquinho mais sobre política. Com certeza. E... Sessão ordinária, como eu costumo dizer. Das mais ordinárias possíveis. Mas o tema principal não deixa de ser saúde, vereadores medíocres, para falar bem o português correto, me desculpa quem é de situação, quem é de oposição, mas são medíocres, são passadores de pano. Tá pior do que está acontecendo lá em Campinas, né, dos flanelinhas. Os vereadores daqui de Indaiatuba tá parecendo verdadeiros flanelinhas, só sabe passar pano, carimbar projeto que, na minha opinião, às vezes tem muita relevância, não muito especificado. Você falando de passada de pano aí, né? A gente viu o Cebolinha falando sobre pessoas de outras cidades que vêm ser atendidas aqui em Indaiatuba, porque teve 4 pessoas de Ilha Asfalto, teve 3 de Campinas, 2 de não sei da onde. Aí no total dava 10 pessoas no dia. Mas ele mesmo fala em outro momento que a OC, né, atende 500 pessoas por dia. 480. 480. Como é que ele veio abordar a gente então, no final do... por que 10 pessoas que vêm de outra cidade vai atrapalhar? Vai impactar muita coisa. Não. Vocês são bem-vindos, podem vir serem atendidos aqui. Principalmente se a gente for olhar para o polo industrial que é em Indaiatuba. Então. Dificilmente não vai ter aí, no mínimo, pessoas que veio de Campinas, igual ele mencionou, que veio de Ilhas Falsas, como ele mencionou, de Salto, de Montemor, porque, eles usam da estrutura de trabalho. E que, aliás, está na Constituição que o SUS é universal. Universalizado. Aliás, se vier um americano, se vier um cubano pra cá, ele merece ser atendido, porque é universal. E como ele veio perguntar pra gente, mas amigo, eu falei um monte de coisa lá, que o Hospital AOC atende 480 pessoas, você não veio perguntar nada disso. Mas vamos lá, pessoal. Você que é indaiatubano, já reside aqui há mais de 5 anos, não transferiu o seu título ainda, transfira o seu título. Vamos parar de votar sempre nessas mesmas pessoas. E vamos ser realistas. Vamos ser bem realistas agora. R$500 bilhão. Estamos falando de um orçamento da saúde de 500 milhões de reais. Será que realmente Indaiatuba não dá conta de atender essas 10, 15 pessoas por dia que vêm de outra cidade? Que por vezes não é que vieram para ser atendidas, porque pelo número pequeno, me leva a entender que elas já estavam aqui por alguma razão, visitando família, talvez passeando, talvez trabalhando, não importa. Mas o que me leva a entender é que elas não vieram para ser atendidas, já estavam aqui. Mas vamos para um exemplo. Se eu sou de Campinas, estou trabalhando aí, qualquer empresa aqui de Indaiatuba. Eu vou buscar o hospital público mais próximo. E ocorre um acidente do trabalho. Ok. Aonde que ele vai ser socorrido? Hospital mais próximo. Pode ter ser a UPA da Morada do Sol, pode ser a OC. Me perdoe, viu, Cebolinha? Eu tenho assim... Você testemunhou eu falando para ele pessoalmente logo ao final da sessão. Eu tenho por ele realmente respeito. Sim. Até porque eu já comentei aqui e torno a repetir. Pro papel, a qual ele tem como líder de governo, ele cumpre o propósito dele. De defender com unhas e dentes o governo e tal. Agora, voltando para a questão de político, vereadores, meus amigos, entendam. O legislativo, ele não é para ser um passador de pano do executivo. Você que é de situação, você que é de oposição, não dá para ficar flertando com um executivo. Vocês não estão ali para simplesmente, o executivo mandou um projeto de lei lá, vota aí a favor, todo mundo vota a favor. Daí tem o projeto do Danilo, que é a respeito de câmeras em sala de aula. Que até agora não foi pautado e já deveria. Que até agora não foi pautado justamente depois, segundo o regimento interno da Câmara. São 10 dias após o pedido de vista. Isso. Daí o presidente da Câmara, viu, doutor Túlio? Vereador, doutor Túlio. Deveria ter pautado. E até agora não pautou. Claro e evidente que você vê o cara se portando como se fosse um tirano. Aqueles caras que falam assim, vai ser do jeito que eu quero, não vai ser do jeito que vocês estão achando que vai ser, não. Eu sou presidente dessa bagaça aqui. Que é a forma que ele... Aí fica com umas piadinhas medíocres, que é sempre as mesmas piadas, que grande maioria lá torce para um dado time, o outro torce para outro time que é rival, e fica sempre com as mesmas piadinhas de futebol. Que já encheu o saco.
Muito chato, cara. Em todas as sessões que ele presidiu, ele fez a mesma piada, as mesmas piadinhas com o Danilo, as mesmas piadinhas com o Cebolinha, que é parceiro, tá ali, faz parte Mas da isso base. tudo eu acho que é uma tática que ele tem pra desviar o foco também, né? Cara, é muito chato. Você que é indaiatubano e você precisa... É o morde-a-sopra, É aquela passada de pano descarada. monstra. Monstro. Vereadores, pelo amor de Deus, chega a ser uma vergonha. Cara, eu tô frustrado mesmo. Eu guardei toda a minha frustração que eu gostaria de postar vídeos no meu perfil pessoal, mas eu deixei pra desabafar aqui. Chega a ser vergonhoso. Chega a ser vergonhoso. E a oposição? Não, a oposição, me perdoe Danilo, me perdoe Du, mas não dá pra ficar flertando. Uma hora eu sou oposição, tô fazendo vídeo aqui em frente à prefeitura, cobrando através de ofício. Outra hora eu tô flertando, tirando foto no palco do Maio Musical. Gente, não dá. Oposição que é oposição. E eu não tô falando aqui, mas vocês também são oposição. Só que, de verdade, a gente é fichinha perto desses caras. Vocês são vereadores. Tem pessoas que estão esperando de vocês, oposição, Danilo, Du. Tem pessoas que votaram em vocês, que tá esperando uma oposição pé na porta mesmo. Daqueles que pegam e falam assim, tô abrindo mão do carro elétrico, e na hora de votar lá se é a favor ou não de abrir aí um edital para contratação, fala assim, também sou contra. Mas não adianta nada fazer cartinha, falar que tá se opondo, que não quer carro elétrico, mas votar a favor na hora de ser pautado. Uhum. Porque, querendo ou não, vai gerar um custo, e quem vai pagar? Os palhaços, através da contribuição municipal. Nossa. É você indaiatubano, meu amigo. Pensa comigo, foram comprados em 2023 2 carros Corolla completaço, a gente já mencionou isso daqui no último episódio. E em 2024 foram adquiridos mais 3 carros completaço. Tá lá 5 carros à disposição. À disposição de vocês, vereadores. E para os vereadores que trabalham 1h30 por semana, né? 1h30 por semana. Tira o chapéu pro índio, que em dado momento aí há umas 2 sessões atrás, questionou, mas a gente trabalha 1h30 por semana. Tá questionando de ficar 30 minutos a mais? Que até o Cebolinha falou, acho que foi ele que falou, por mim podia ficar 8 horas aqui discutindo. Na verdade, até às 8. Até às 8. Eu acredito que ele quis dizer até às 8. Não, mas que seja. Mas pelo menos mostrou pro presidente que, peraí, debater aqui em plenário é importante. É importantíssimo. Só que daí você... E é isso que o presidente tem que enxergar. E que os próprios vereadores de base estão tentando alertar pra ele, vamos ficar aqui, vamos debater. Mas o presidente... Mas sabe o que eu acho? Largadão, que a gente já questionou isso aqui também. Derretendo na cadeira. Derretendo na cadeira. Pelo amor de Daí Deus. você olha para um outro vereador, o vereador tá aqui assim, ó. Ô, vereador tá, o nosso decano. Daí ele desperta, vai lá pro púlpito. Gente, chega a ser vergonhosa a atuação dos nossos vereadores. Me perdoe, pode falar o que for. Você que é assessor e tá assistindo, chega no ouvido. Não, realmente a gente precisa protagonizar. Sai da sombra do rei. Sai da sombra do rei e viva politicamente. Viva democraticamente para as pessoas que votaram em vocês. E você que votou nesses senhores e está assistindo a gente também aqui, cobra dos seus vereadores. Cobra a atuação. E que ficou muito claro que eles não gostam de ser cobrados, naquele momento também que o Cebolinha fez uso da palavra livre para falar que tem uns meninos que fazem vídeos na internet aí que só fala mal de Indaiatuba. Parece que Indaiatuba é o pior lugar para se viver. Não, mas como é que ele falou? Mas Foi muito engraçado. tem gente que tá pensando em vir para Indaiatuba e assiste esses caras falando sobre a saúde da cidade, vira as costas e quer ir embora de Indaiatuba. Gente, entenda comigo. Indaiatuba, na minha opinião, é uma excelente cidade. Mas se eu moro aqui, eu vou reclamar mesmo. Só que o que eu quero questionar e não sei se você vai se recordar... O que tá bom, tem que falar, né? Tem que falar do que tá ruim, que é pro vereador abrir o olho e falar, abrir o olho, vamos lá pra resolver. Só que daí o que acontece? Sabe como que a gestão da saúde resolveu o problema daquele vídeo que postaram a respeito da ala da maternidade no AOC? Que tava sujo. Não sei se você acompanhou, mas se você acompanhou... Sabe como que foi resolvido? Já foi resolvido. Foi falado em sessão plenária isso, gente. Olha a forma que eles resolveram. Mandou-se embora os faxineiros responsáveis pela limpeza. Olha como é simples resolver o problema. E que aí, quando ele subiu pra vir falar com a gente, que daí eu indaguei pra ele, eu falei assim, mas beleza, os faxineiros podem não ter cumprido a tarefa deles, mas e o supervisor deles? E a diretoria não estava atenta? Então é o faxineiro que tem que ser demitido apenas? Só quem tá ali vamos falar, no chão de fábrica?
Mas e o supervisor e o diretor? Ele não tava vendo? Que até o Cebolinha mesmo falou pra gente assim, porque tinha até fungo na parede, alguma coisa assim, ele falou. Tinha verde na parede, sei lá. Musgo na parede. Musgo, gente. Se tinha musgo na parede, é porque não tem o supervisor. Se não tem supervisor, não tem direção. E a culpa é exclusivamente do faxineiro? Pera lá, gente. A culpa, na verdade, quem deveria estar fazendo a fiscalização era quem? Os vereadores. Mas o que o Cebolinha falou? Mas pasmem, indaiatubanos, pasmem. Sabe qual o motivo que o vereador não entra no AOC? Porque é um hospital privado. Privado. E daí eu questiono os senhores vereadores, ao invés de pleitearem verbas, emendas e destinarem para a saúde privada, por que não pegar e estruturar o hospital dia, que daí é um hospital público? Sim. Dá autonomia para o vereador entrar lá e falar assim, estamos fiscalizando aqui, tô vendo aqui, tal. O próprio vereador Cebolinha mencionou que não pode. Eles não podem fiscalizar o AOC sem como ele falou, sem a prévia autorização da diretoria do hospital. Olha que legal. Primeiro o vereador tem que, estamos indo aí fiscalizar, tá? Pelo jeito tem que agendar, né? Daí você agenda, o diretor vai lá, não, vamos arrumar tudo, deixar tudo bonitinho, porque tá vindo fiscalização. Aí fica fácil, né, meu amigo? É pegar e falar que o hospital, igual ele comentou, mas você não questiona que atendemos 480 pacientes por dia. Gente, entenda que é o único hospital, e é um hospital privado, e é o único hospital que atende alta complexidade na cidade. Que atende o SUS, né, de alta complexidade. Mas porque eu volto a questionar. Teve um candidato que está aí, suplente, tá até se aquecendo, porque tem grande chance, que apresentou na semana retrasada aí uma emenda de 500 mil. Para onde que vai? O Hospital Augusto de Oliveira Camargo. Porque todo o recurso que entra da saúde vai para um hospital privado. Vai ter o lançamento agora de uma nova ala pediátrica. Quem que vai ser os responsáveis por administrar? A OC e o Unimax. Maternidade, onde que foi investido? A OC. Então, Indaiatubano, como destinando todas as verbas para um hospital privado, vai se dar autonomia e autoridade para um vereador que tem essa prerrogativa fiscalizadora entrar, sendo que é um hospital privado? Pois é. Começa a questionar. E aí foi nessa que, desculpa, Cebolinha, mas o senhor se contradizia algumas vezes aí. Bastante ainda por cima. Porque hora o senhor falava que ia e fiscalizava, aí hora o senhor fala que não pode entrar para fiscalizar. Então teve contradição aí. Mas é aquela grande tentativa de passar pano. Não tem como, gente. E eu quero voltar um pouquinho no que o Cebolinha disse de os meninos que faz vídeo na internet para falar mal de Indaiatuba. Não é falar mal. E na página Indaiatuba Não é Praia, postaram aqui, que eu me atentei, uma coisa bem simples, um pedido simples, mas que na Avenida Clóvis Ferraz de Camargo, as pessoas que precisam pegar o ônibus e vai atravessar a avenida, tem que descer um desnível de terra de 5 metros, tá? E aí, tá aqui a foto, quero que vocês vejam. Aí eles fazem de escada ali, né? Com um morrinho. Um morrinho. Mas eu achei uma reclamação viável. E aí que tá, nós temos que reclamar sim do que precisa melhorar na nossa cidade. Não é questão de falar mal de Indaiatuba. Indaiatuba é muito bom, sim. Comparado aí com Campinas, estive lá ontem, por exemplo. Eu prefiro andar em Indaiatuba, claro. Mas temos coisas a melhorar. Muito. E aí nós vamos, como cidadãos, apontar isso. E, já que estamos na internet, temos pelo menos um pouquinho de visibilidade, vamos usar isso para incentivar os senhores vereadores que estão trabalhando 1h30 por semana só, para ver se trabalham 8 horas por dia para melhorar a Indaiatuba. E aí eu trago esse exemplo, que é bem simples. Tá de mão beijada pro vereador que quiser pegar, fazer indicação aqui e mandar pro executivo. Dá para construir uma escadaria com rampa de acessibilidade e uma travessia, faixa de pedestre bonitinho. Faixa de pedestre, bonitinho. Porque já virou o hábito dos moradores passarem ali para pegar o ônibus. Então dá para vocês resolverem isso aqui. Creio eu que na próxima sessão vocês já podem... Não. Não dá? Infelizmente, na próxima sessão, essa daí vai ficar para a 10ª... Não. 17ª. Não, sem ironia. Sem ironia. Sem ironia. 17ª... Essa daí vai para a 17ª Por que sessão. não dá mesmo? Porque geralmente eles apresentam as pautas até sexta-feira. Eles têm até, se não me falha a memória, até 17 horas. Tá bom. Beleza, vamos dar o prazo então. Não nessa próxima sessão, né, que vai ser agora dia 6, 7, 8, 9. No dia 9. Beleza. Para a próxima semana, quero ver. Tá de mão beijada pra vocês. Na sessão do dia 16 está na... Tá de mão beijada pra vocês. É o vereador que quiser pegar isso aqui, indicar, fazer projeto de lei aqui para poder levar isso aqui pra frente. Vou lançar mais uma aqui então. Leva pra frente e atende a população de vocês. É assim que nós construímos uma cidade boa. Reclamando do que precisa ser feito. Vamos
lançar mais uma aqui. A gente tem a campanha aqui, que é Vem Pra Sessão, que infelizmente acontece às 17h30, em plena segunda-feira. Uhum. É triste, mas é uma realidade. Temos o outro movimento que a gente também estipulou aqui, que é o Mude Seu Título. Se você é de outra cidade, mora em Indaiatuba, mude seu título para começar a votar aqui. E agora eu quero lançar mais uma. Comenta aqui embaixo. Você é um cidadão de Indaiatuba ou você é um cibabão? Cibabão. Porque vai ter muito... Cara, depois dessa que você lançou aí, você pode ter certeza que vai ter um... Ah, tá ruim pra você, muda de Que Indaiatuba. filho da mãe. Cibabão. Cibabão é o seguinte. É aquela coisa, meu amigo. Compara a cidade realmente. A cidade é top em comparação com as demais cidades. Mas seja realista. Nós temos um orçamento para Indaiatuba estipulado, fixado em 2.380 bilhões de reais. E se nós, que estamos acompanhando essas sessões ordinárias, bem ordinária mesmo, bem medíocre mesmo, vê que falta muita atuação do executivo, começa a fazer o comparativo do que é entregue. Eu lembro até hoje que eu vi um sociólogo dizendo: o povo brasileiro estava tão acostumado com nada que quando o Lula assumiu pela primeira vez, o pouco que ele fez parecia muito. Indaiatuba, na minha opinião, está vivendo o mesmo. Estava tão acostumado com nada que o pouco que esse grupo faz, com 2.380 bilhões de reais, parece muito. Indaiatuba era para ter um hospital de ponta, público, há muitos e muitos anos. Outro questionamento que a gente fez para o Cebolinha. Outro questionamento que muitas pessoas fazem nas redes sociais. A máquina de cateterismo. Faz 3 anos que foram adquiridos através de uma emenda, dinheiro público, que é utilizado só no particular. Eu questionei ele. Mas espera lá, por que não é utilizado pro SUS? Ah, mas ajeitando a calça, é porque faltou documentação. Mas, poxa vida, já são quase 3 anos e nenhum dos secretários da saúde que passou conseguiu resolver esse problema de documentação. Mas você consegue fazer pelo particular. Vereador Cebolinha, não seja tão inocente. Quem está precisando é o SUS. É o cidadão que não tem condição de pegar e pagar lá uma consulta. E alguém está se beneficiando com isso. E não é a população que, através dos seus impostos, garantiu que essa máquina chegasse até o município e não é utilizada. Quero trazer só uma informação aqui, porque esse negócio do orçamento me pega muito. 2.380 bilhões. 2.4, vamos arredondar, beleza? Ó, eu vou tirar Bahia e Ceará, porque é 8,2 bilhões, e Ceará, que é 5,2 bilhões. O estado do Pernambuco, o orçamento do estado é 4,7 bilhões. O estado do Maranhão, 3,5 bilhões. O Piauí, 2,9 bilhões. O Rio Grande do Norte tem um orçamento menor do que Indaiatuba. A nossa cidade tem um orçamento maior do que o estado inteiro do Rio Grande do Norte, que é 2,1 bilhões. E a Paraíba é 1,8 bilhão. Alagoas e Sergipe, 1,7 bilhão cada. Vocês têm ideia do que é o tamanho do orçamento dessa cidade? Quando a gente fala 2 bilhões, parece uma nota de R$2, né? A gente falando assim. Não, é 2 bilhões, gente. É muita grana. É maior do que o orçamento de 4 estados do norte e nordeste do nosso país. Daí é onde eu te falo... E vai falar que não tem dinheiro para fazer as coisas que precisa fazer nessa cidade? Daí é onde eu te falo que é muita mediocridade a forma que os vereadores têm atuado. Quer ver um exemplo? Na marginal do Parque Ecológico, derrubaram um pé de manga lá na proximidade da Guarda Municipal. Derrubaram um pé de manga, montaram uma estrutura de aço, que, pelo que eu fiquei sabendo, é através da Secretaria da Cultura, que estava pensando em fazer uma árvore de aço em homenagem, um monumento em homenagem ao Parque Ecológico. Uhum. Porém, quando um vereador da oposição começou a investigar, parou tudo. Parou tudo. Esse mesmo vereador começou a investigar recentemente a UPA lá do Bela Vista. Então, vereadores, comece a abraçar essas causas. Tem muita coisa que precisa ser investigada. Precisa ter... Eu comentei com o Cebolinha, que é líder de governo. Isso. Por que não se aprova uma CPI, por exemplo, para investigar esses desmandos que ocorrem na saúde? Quem não deve não teme, não é verdade? Então... líder de governo, mostra que o governo é puro, é limpo, que tá tudo certo. Não. Pauta uma CPI. Não, mas espera lá, cara.
É muito mais É fácil. simples. É muito mais fácil a gente maquiar as coisas e falar assim, pô, mas nós tá garantindo aí recorde de público no Maio Musical. Uma coisa é criar narrativa, outra coisa é mostrar o que é de fato. E Você nós estamos aqui enchendo o saco para mostrar o que é de fato. E tem muita gente nessa cidade abrindo o olho para isso. Muita gente. Então é bom prestar atenção. E é por isso que eu te falo Porque a que coisa tá você que tá mudando. abrindo, para você que tá abrindo o olho, vamos potencializar esse programa aqui. Eu quero lançar um desafio também, mais um desafio, tá? Nós temos a expectativa de alcançar 1.000 inscritos muito em breve. Estamos hoje partindo, eu acredito que para 740, Vamos dar uma olhada. 746 inscritos. E nós queremos alcançar a marca de 1.000 inscritos. E lançar aqui um desafio para você que é vereador. De vir participar num estilo de entrevista Roda Viva. Tem coragem? Se alcançarmos essa marca de 1.000 inscritos e participar aqui conosco. Ó, estamos com 746 inscritos. 746 inscritos. Então você que está assistindo, já curte, já se inscreve, ativa o sino de Compartilha nos notificação. grupos de política. aí com os Compartilha amigos, nos grupos. Grupo da família. Vamos juntar esses 1.000 inscritos e vamos convidar cada um desses vereadores para participar aqui para uma rodada de entrevista. Eu quero ver quem tem saco roxo de vir aqui. Responder as perguntas, não esquivar. Vamos fazer algo bem pautadinho, bonitinho. Não vamos fugir do roteiro. Ninguém vai chegar aqui para colocar a faca no pescoço de vereador. Vamos falar bem de Indaiatuba também, hein? Vamos de dar, fato. Vamos dar oportunidade para esses vereadores chegar aqui e simplesmente falar o que está acontecendo. Ó, assim foi o meu mandato. Para quem está no primeiro Fala do mandato. que já foi feito de bom. Vereadora Clélia, por exemplo, que já foi assessora de um vereador no passado. Tem uma certa experiência como assessora. O que você acha da gente trazer ex-vereadores também? Não, seria interessante, mas vamos começar Para eles contarem histórias de Indaiatuba também. para os que estão É atuando legal, agora. cara. Veio na cabeça agora. Qual que é o desafio para quem está começando no primeiro mandato? Qual é o desafio que nem para um Cebolinha, que já está 8 mandatos? Os desafios para se perpetuar, trazer algo novo? Já falei aqui. Não é que não tem capacidade. São pessoas que, na minha opinião, já estão saturadas. Mas ele mesmo disse que não. Mas vem aqui, vamos ver. Participa aqui conosco. Esse é outro ponto que a gente discutiu, debateu. E eu acho legal expor aqui. Deve ter muita gente que pensa como eu. Que podem ser excelentes vereadores. E foram. A cidade é boa, realmente. Tem seus problemas que nós apontamos para resolver, mas a cidade é boa. Mas tem muita coisa que eles não têm a cabeça para fazer hoje. Precisa de gente mais jovem lá dentro. Renovação política. Hoje a gente tem 12 velhos. Desculpa, tá? Ah, não 12 são tão velhos. 12 assim. tiozões, vai. Não são tão 12 velhos. tiozões. Você pega o Danilão. Danilão tem quantos anos? 40 e alguma coisa. 40 alguma coisa. Tá Não são tão... tá não, beirando o tiozão. Não. Mas vamos lá, precisamos de jovens lá dentro. Eu acho que precisa de renovação de mente. Isso daí é um fato. Jovens. Não só Eu jovens. acho que jovem faz um bom trabalho. Jovens têm um papel importante. Você pega, por exemplo, o Vini em Campinas, que inclusive tem culhão de entrar dentro de um hospital. Puta, eu chamei o Leandro Pinto de velho e eu chamei o professor Sérgio de velho. Não Desculpa são, aí. não são. Desculpa aí. Eu penso assim, precisa de renovação e de verdade. Eu acredito que esses caras têm muito potencial. Professor Sérgio, Sim. Leandro, Uhum. Clélia, que presta um serviço social O índio muito, mesmo. muito forte. O índio, que já tem a comunidade dele, a comunidade religiosa dele, Aham. que você vê que ele desempenha um bom papel na comunidade dele. Tem também outra pessoa assim que eu acho fantástico, tiro o chapéu, que eu já comentei aqui, o Cebolinha. É um decano, igual o Túlio sempre tira. Não, e é bom conversar com o Cebolinha, eu gosto de conversar Só com que ele é um cara que ele tem boa argumentação, excelentes ideias, só que é igual eu sempre questiono ele. 30 anos como político. Não é possível que um cara desse, com a inteligência que ele tem, intelectual inclusive, não querer ser mais do que um vereador. Ele, na minha opinião, está além de muitos deputados federais que dizem representar a nação. Muitos candidatos que pretendem, pré-candidatos, né, que inclusive usam estruturas para poder fazer pré-campanhas veladas do Maio Musical, para subir o ex-prefeito lá. Ó, o nosso ex-prefeito aqui. Isso daí, na minha opinião, é uma campanha velada de pré-candidatura. Ah, com certeza. Nem velado. Só é que, descarado. a primeira coisa que ele tem que conseguir é a inelegibilidade dele. Porque tem que reverter de E novo. vai ser bem difícil. Tinha um outro ex-vereador aí também, que tá inelegível também para os próximos anos. E fala que não. Não, que falava, não, eu vou romper com esse grupo que tá aí, que não sei o quê, eu sou o Eu racha. até vi numa entrevista quando perguntaram: você não vai se candidatar? Não tô afim. Agora eu não quero. Tem outros Não, projetos. Já voltou E pra, não é verdade. voltou pra casinha já, tá todo mundo aquietando. Mas por quê? Porque não consegue mais sair da sombra de um grande ex-político da cidade. Daí toda vez que começa uma sessão tem que ficar lembrando esse grande ex-político. Porque realmente, na minha opinião,
é o cara que manda e desmanda. Mas por quê? Porque tem políticos medíocres. Enquanto vocês, vereadores, que têm todo o poder nas mãos, eleitos para representar a população, ficar passando pano para esses ex-grandes políticos, vocês nunca vai ter uma história memorável para contar para os seus netos, para os seus filhos que sejam. Você já pensou o cara ser político durante 20 anos em Indaiatuba e quando ele for contar a história dele para os netos dele, ele pegar e mencionar muito mais um ex-prefeito que foi assim, assim, cara, assado? vamos falar a verdade, um cara desse nem se importa com isso aí, viu? É muita frieza, muita frieza. Você tá entendendo? Mas você entendeu o que Sim, eu eu quis entendi. dizer? É um orgulho que você gostaria de carregar consigo. Eu quero carregar pra mim. Pô, Eu quero contar boas histórias para eu meus realmente filhos, netos. mudei a história de Indaiatuba. Ah, mas vô, o que você fez? Eu consegui aprovar um projeto que colocava o nome da rua, da esquina do Zequinha. Esse é o... cara, de verdade. Não tem muito o que dizer. Eu sei que é um podcast assim que a gente pegou bem mesmo na veia de todos eles, de todos os vereadores. Mas infelizmente é isso. Uhum. Você lembra o que aconteceu com o Túlio? No final dessa última sessão? Ô Túlio, e aí, quando que vai ser pautado o projeto de lei que o Danilo apresentou? O que ele falou assim? Ah, já está sendo feito pelo... o prefeitão. As câmeras já foram compradas, já tá sendo feito lá, você viu lá? O prefeitão Custódio já está fazendo. Então eu falei, tá, a gente sabe que já... Mas e o projeto de lei? Foi votado ou não foi? Ainda Vai ser votado ou não vai? Não vai ser votado. Mas daí ele foge da pergunta. Daí ele foge, vira as costas. Não, vocês só querem palco. Aí ele finge que tá conversando com alguém que não tem ninguém ali, sai andando. Sabe quanto Indaiatubano custou para a prefeitura e que vai sair do nosso bolso, através da Secretaria da Educação? 44 milhões de reais. 44,1 para instalação de câmeras de segurança em sala de aula. E há quem diga, pessoas que são especializadas em esquemas de segurança e monitoramento, que diz que com apenas 30% desse mesmo valor, conseguiria se fazer a mesma aquisição. E pasmem, a contratação é por 38 meses? 36 meses. 36 meses. Ao custo de 44 milhões de reais. A câmera de Tem que ponta, ser visto isso aí. beleza. Só que poderia ter sido feito com muito menos e investido esse dinheiro, talvez, na valorização profissional de um professor, que nesse ano recebeu apenas 5% de aumento salarial. 5%. E o aumento do vale refeição, vale alimentação, está sendo feito depositado na conta desse funcionário público, que isso vai acarretar depois no recolhimento do imposto de renda. Embora foi uma grande conquista avançar para R$ 1.200 esse Sim, vale alimentação. sim. Isso daí é indiscutível. Mas não foi feito da forma correta que tem que ser feita. Até meados agora do Vamos ver se resolve isso aí, né? Vai resolver. Espero que resolva. Mas então, Indaiatubano, pensa bem. Pensa em quais políticos você está colocando para te representar. Se vai ser esses caras que vai realmente te ignorar. Se vai ser o... Se vai ser o cara que vai te representar verdadeiramente, ou se vai ser o cara que vai simplesmente pegar e falar assim pra você, você que é de outra cidade, não pode vir se tratar aqui em Indaiatuba. Cebolinha, foi mal, mas pegou mal essa fala sua. Pegou mal, porque não é 10, 12 pessoas vindo de outra cidade por dia que vai atrasar uma cidade que tem 500 milhões de reais destinado pra saúde, e vira e mexe, como é que o que tá lá já na beira do campo para ser substituído, falou pra gente, toma um café aí, hein? Toma um café aí que já tá pago. Já tá pago. Eu paguei. O cara conseguiu, na verdade não sei nem, tá até meio duvidoso. Você deu no meio aquele dia lá. 500 mil pra saúde, que pasmem, vai pro AOC, ou seja, são 500 milhões e meio já. Tá quase beirando já os 600 milhões pra saúde de Indaiatuba. Pessoal, então não é pouca coisa. Mano, quero só trazer uma curiosidade, que esse negócio do orçamento de Indaiatuba me pegou, cara. Eu pesquisei quantos pallets daria o valor de 2,4 bilhões se fossem feitos com notas de R$50. Sabe quantos pallets com notas de R$50 para chegar em 2 bilhões e 400? Um total de 480 pallets de dinheiro. Mas, 480 pallets é um puta galpão para encher. Só para vocês entenderem a grandeza desse dinheiro que dá para ser feito com esse dinheiro na nossa cidade. E ele está sendo mal aplicado. Então vamos lá, vereadores, vamos só repassar aqui. Sugestões de fiscalização, tá? Consórcio Cismetro, que é o consórcio de saúde. Uhum. Secretaria da Cultura, seria interessante investigar o porquê começa a se fazer tantos investimentos de infraestrutura. Orçamentos com palco, iluminação
e um monte de coisa que, segundo eu levantei aí, ó, tem um pregão eletrônico aberto de 8 milhões, o outro de 5 milhões, só para estrutura de palco, iluminação e som. Muita grana. Ah, não, mas tem que ter show em Indaiatuba. Tem que cara. ter. Tem que ter show. Outra coisa que pode ser investigado, e tá aí... Traz Bruno e Marrone mais musical que eu vou. Não, Bruno e Marrone. Eu tenho um ingresso do show do César Menotti, lá em Americana. Se topar, eu divido ele com você. Vamos fazer negócio. Mas, enfim, por favor, vereadores, representa de fato a população. A população está cansada de sempre fazer as mesmas cobranças. Linha de transporte. Essa semana teve um caso de uma enfermeira que não trabalhar, infelizmente, numa rotatória. Nossa, nem fala. Eu moro ali perto, mano. Pessoal, pensa bem. O trânsito, só no trânsito, arrecadou-se esse ano mais de 4 milhões. Mais de 4 milhões de reais com multas de trânsito. E pasmem. Só de Zona Azul, cara, eu fiz uma comparação de março para abril. O aumento com Zona Azul teve um aumento de 200% na arrecadação. Saltou tipo de 40 e poucos mil para 190 e poucos mil. Representando 200% de aumento. Daí tem gente que está falando que Zona Azul é para beneficiar comerciante. Não, que vamos estender, vamos colocar Zona Azul lá na Avenida Presidente Kennedy, vamos colocar Zona Azul lá na área Barnabé. Vamos pensar nos comerciantes. Será que esse dinheiro realmente vai para o comerciante? Será que realmente essa arrecadação... Esse dinheiro tinha que ser convertido, acho que para segurança pública, para melhoria das condições de asfalto, etc e tal. E não é de fato aplicado, gente. Desculpa. Vale muito, Indaiatubano, parar para pensar muito no rumo que Indaiatuba tem tomado politicamente. Porque é como eu ouvi recentemente. Esse grupo que está aí, se permitir, ele vai ficar 100 anos até alguém realmente se despertar. Você que é oposição política mesmo, tá? Você que é político. Não você que é dois baderneiros. A gente foi chamar de baderneiro, né? Dois baderneiros que faz barulho em podcast. A gente está aqui para poder despertar você que ainda é tubano e se interessa pela política do seu município. Se deixar para se despertar lá a cada 4 anos, oposição, se desperta. Ao invés de esperar só ano de eleição, começa a fazer pela sua cidade já. Começa a mostrar a realidade da sua cidade já, da sua rua já. Porque daí, se deixar para só reclamar na internet, chegar lá daqui 4 anos, votar sempre das mesmas pessoas... Nada muda. Vai ser os mesmos questionamentos sempre e nada muda. E como diz, situação, e infelizmente tive que ouvir da oposição, enquanto os cães ladram, a caravana passa. E infelizmente eu ouvi isso daí, até mesmo de quem se diz fazer oposição e defender os interesses do Indaiatubano. Se você ficou até aqui, curta, compartilha, se inscreva, opine e venha entender de política junto conosco. Eu falo para você, eu sou leigo ainda, estou no 3º semestre de Ciências Políticas. E infelizmente felizmente, trabalho como vendedor, já comentei isso daqui, torno a repetir. Trabalho como vendedor de uma das grandes varejistas da região daqui de Indaiatuba, uma das grandes varejistas, mas acho um tempo hábil para poder participar de todas as sessões. Enquanto o indaiatubano não entender isso daí, como eu ouvi recentemente, pessoas medíocres vão continuar liderando e governando por nós. Então, se você é um cara consciente, gosta de política, quer ver a política da cidade melhorar, você tem que participar das decisões políticas. Seja você de Indaiatuba, seja você de outra cidade, participe da política da sua cidade também. Comenta aqui com a gente como que está na sua cidade. Vamos comparar os municípios. Vamos fazer essa competitividade saudável. E, hashtag, mude seu título, né? Se você está em Indaiatuba e não trouxe seu título para cá, traga. Se você saiu de Indaiatuba e foi para outra cidade, leve seu título para lá. Porque se você mora lá, você tem que participar da política da cidade onde você reside. Quero deixar aqui já um forte abraço também para o vereador Duzinho, vereador mais votado de Itupeva. Quero também mandar um forte abraço para o vereador Vini de Campinas, vereador mais jovem e detalhe, foi eleito sem fundo partidário. Está fazendo um trabalho magnífico. Foi o segundo mais votado em Campinas. Vocês estão de parabéns. Estão convidados a participar aqui qualquer hora também do podcast aqui conosco. Tá aberto. As portas estão abertas para vocês poderem participar. Podem vir. Extremamente convidados. Pessoal, sigam o Porquê Política nas redes sociais. @porquêpolitica. @OJBWilliam, para me seguir também nas redes sociais. Estou beirando aí também os 1000 inscritos. Os 1000 seguidores, na verdade. E @Lohan Zanardo também. Vamos fortalecer
a política não só de Indaiatuba, mas de toda a região metropolitana de Campinas. Pessoal, forte abraço. Deus abençoe a todos. Mano, obrigado, meu amigo. Feeling your feet and you make me crazy.